Olá, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do nosso podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e hoje vamos conversar sobre o 4º capítulo deste livro, chamado No Poder do Espírito. Esse capítulo é o 3º capítulo sobre considerações da verdadeira espiritualidade. No primeiro capítulo sobre essas considerações, Schaeffer trata das considerações negativas da vida cristã, que se referem justamente à morte para o nosso ego, à morte para as obras da carne. E no último episódio nós vimos sobre as considerações positivas, sobre como nós ressuscitamos juntamente com Cristo pela fé para a prática de uma nova vida com Cristo. E a pergunta que Schaeffer busca responder nesse 3º capítulo sobre as considerações da verdadeira espiritualidade é como a gente deve viver, exercer essa ressurreição hoje. No dia de hoje, no dia a dia normal do cristão, como nós devemos exercer, vamos dizer assim, o poder da ressurreição no dia a dia. E ele resume em poucas palavras essa ideia ali nas páginas 65 e 66 do seu livro, dizendo o seguinte: assim, devo viver agora pela fé, arraigado nas coisas que eram, tais como a morte e ressurreição de Cristo, que são como a segunda corrente da realidade naquilo que agora não se vê, e que serão como a minha futura ressurreição corporal e o meu retorno com Cristo. Isso é um pouquinho do que nós também ouvimos no episódio passado, e aqui ele retoma essa ideia de que nós devemos exercer o poder da ressurreição, nós devemos viver como ressurretos no dia a dia, lembrando dessas 3 realidades, das coisas que eram, das que são e das que serão. Das que eram, justamente sobre a morte de Cristo na história. A morte de Cristo na cruz e a ressurreição na história, no tempo e no espaço, que de alguma forma é o que sustenta também a nossa morte espiritual para o poder e domínio do pecado e a ressurreição espiritual para uma nova vida com Cristo. E é justamente isso as coisas que são, é justamente isso que nós somos hoje. O que aconteceu com Cristo no passado é o que sustenta aquilo que é a realidade para cada um dos cristãos hoje. Nós somos filhos de Deus hoje, nós somos mortos para o pecado hoje, nós somos ressurretos para uma nova vida hoje. Essas são as coisas que são. Nós chamamos isso de a nossa posição em Cristo. É um termo teológico muito utilizado hoje em dia. A nossa posição em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Qual é a minha identidade em Cristo? Essas são as realidades das coisas que são, e nas palavras do Schaeffer, como eu acabei de citar, ele diz que isso é a segunda corrente da realidade naquilo que agora não se vê. É como se houvesse essa realidade invisível que define espiritualmente aquilo que nós somos. Eu creio que ele está se referindo àquilo que nós podemos ver, por exemplo, em Efésios, quando Paulo menciona as regiões celestiais, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É como a realidade espiritual e invisível que se refere à nossa identidade atual, que já é real, baseado naquilo que Cristo fez no passado, em sua morte e sua ressurreição. Mas também Schaeffer nos diz que viver a vida cristã, exercer o poder da ressurreição no cotidiano, tem a ver com lembrar do que será, da nossa ressurreição futura e corporal e também do nosso retorno com Cristo. Todas essas coisas ainda acontecerão, ainda estão por vir, e por isso são a base da nossa esperança, aquilo que nós aguardamos, esperamos, ansiamos para a história futura. E aqui ele desenvolve, Francis Schaeffer desenvolve essa ideia da nossa posição em Cristo, que nós podemos já experimentar no dia a dia em basicamente 3 pontos. E ele diz assim:
que nós podemos já experimentar a união mística da igreja, e essa seria uma das formas de nós experimentarmos a realidade da ressurreição de maneira muito prática, muito viva. Nós podemos experimentar a união mística da igreja. E o que ele se refere com místico, né? Uma palavra um tanto quanto estranha, talvez, mas ele não quer dizer nada mal com essa palavra. Ele simplesmente está se referindo a algo sobrenatural, a algo que é de essência espiritual, de uma natureza sobrenatural. E aqui ele está se referindo a essa união espiritual que nós experimentamos como igreja, como povo de Deus. Um texto que eu gosto muito é de Efésios 3, 14 e 15. Paulo diz assim, é o início de sua oração. Ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E muita gente interpreta esse texto de uma maneira que Paulo está dizendo que o Pai, o Deus Pai, dá nome não apenas para os cristãos, né, para a família cristã que está na terra, mas para a família cristã que já está nos céus com Cristo. Então, aqui ele coloca de uma maneira muito clara que o Pai nomeia, né, ele dá nome de família para todos os cristãos, até mesmo para aqueles que já faleceram, para aqueles que já estão com Cristo. Então, nós podemos experimentar uma união mística até mesmo com os santos de Deus, os filhos de Deus que faleceram no passado. Nossos irmãos, nossos entes queridos que criam em Cristo também, nós podemos saber que por crerem no mesmo que nós cremos, estão eternamente diante do Pai. Nós nos encontraremos com eles mais uma vez. E é o mesmo para aqueles que estão vivos ainda, que estão aqui na terra. Nós podemos, na igreja, na comunhão cristã, experimentar uma unidade, uma união muito mais profunda do que qualquer outro relacionamento humano possa oferecer. E isso Schaeffer coloca como uma demonstração daquilo que nós já temos ao dispor do nosso viver para experimentar no dia a dia com outras pessoas daquilo que nós já temos em estado espiritual, digamos. Aquilo que a nossa posição em Cristo pode ser experimentado nos nossos relacionamentos. Mas não apenas nos nossos relacionamentos com outras pessoas na união mística da igreja, mas também, Schaeffer diz, nós podemos experimentar a união mística com Cristo. E aqui vale lembrar daquele texto de Gálatas 2:20, onde Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa união que há entre nós e o próprio Senhor Jesus Cristo é extremamente profunda e extremamente viva. Nós hoje podemos dizer que somos um com Cristo. Ele está onde estivermos. Onde quer que você vá, Cristo estará ali com você. O que quer que você fizer, o que quer que você falar, Cristo estará ali vendo, ouvindo. Ele está unido a nós e nós estamos unidos a Ele. É a união mística que nós já podemos experimentar com Jesus Cristo. E tudo isso, esse seria o terceiro ponto de Francis Schaeffer aqui, nesse raciocínio. Tudo isso só se dá pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada cristão nascido de novo. Por causa do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo habitando em nós, é que tudo isso é possível. Nós temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós. Um cristão tem o mesmo Espírito habitando dentro de si que o outro cristão também tem. Então isso cria a união mística na igreja. E também o mesmo Espírito que está dentro de nós é aquele que habitou em Jesus Cristo durante todo o seu ministério terreno. Então por isso nós podemos ter essa união mística com Jesus também. O Espírito Santo é o que possibilita, é o que nos torna capazes de experimentar a união tanto com Cristo quanto com a igreja. O poder do Espírito Santo e a habitação do Espírito é o que possibilita tudo isso. E aqui Schaeffer entra de fato no que seria esse viver pelo Espírito. O que seria esse andar pelo Espírito Santo?
E a primeira coisa que ele quer deixar claro é que nós não podemos viver nada da verdadeira espiritualidade por nossa própria força, por nossa própria conta. Ele diz o seguinte ali nas páginas 69 e 70. A resposta ao como é possível viver assim não é para ser realizado com nossas forças apenas. O Cristo glorificado o fará através de nós. Então o que ele quer dizer é que para que nós possamos vivenciar a verdadeira espiritualidade no nosso dia a dia, isso não se dá por nossa própria força, não se dá por nossa disciplina pessoal, por nossa força de vontade, por nossa capacidade de se organizar. Não. Nada disso torna possível a verdadeira espiritualidade. O que torna possível a verdadeira espiritualidade é aquilo que Schaeffer diz na página 70. Há a ação do Espírito Santo. O Santo Espírito é que nos foi dado para tornar possível este serviço. E ele coloca serviço aqui entre aspas, né, porque é quase como uma brincadeira. Esse serviço de viver a verdadeira espiritualidade só foi dado como algo possível para cada um de nós porque o Espírito Santo está conosco. Ele está em nós e por isso a sua ação em nós possibilita a verdadeira espiritualidade. Schaeffer continua ali na página 71 dizendo: não há força bastante em nós, mas eis diante de nós o poder e a obra do Cristo glorificado mediante a ação do Espírito Santo. Então, nós temos que, em primeiro lugar, confessar que não somos capazes de viver a verdadeira espiritualidade da forma como ela deve e pode ser vivida. No que depender de nós, nós ficamos estagnados. No que depender de nós, nós andamos pela carne. No que depender de nós, nós ficamos eternamente andando para longe e mais longe da presença do nosso Deus e da vida que nós podemos viver na presença do nosso Deus. Mas graças à habitação do Espírito Santo dentro de nós é que nós podemos experimentar aquilo que se chama santificação. 2 textos que são muito úteis nesse momento para nossa reflexão é o texto de Romanos 8:13, que diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Esse primeiro texto nos lembra que é pelo Espírito de Deus que nós fazemos morrer os atos do corpo. Ou seja, é pelo Espírito de Deus que nós mortificamos as obras da carne. É pelo poder do Espírito. Então aqui nós podemos olhar um pouquinho para trás, para aquele episódio no qual falamos sobre a centralidade da morte, sobre a necessidade da mortificação, da renúncia, da abnegação, e nós podemos concluir que isso só é possível, essa mortificação, essa renúncia, essa abnegação dos prazeres e paixões carnais, só é possível viver isso pelo poder do Santo Espírito de Deus. Nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Não somos capazes, nós somos fracos por nossa conta. Nós somos fracos, mas o Espírito de Deus é extremamente forte e Ele nos fortalece para que nós possamos fazer morrer os atos do nosso corpo, as obras da nossa carne. E também o segundo texto que vale lembrar é o texto de Gálatas 5:16, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu vou repetir isso. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse texto é muito direto. Ele diz de maneira até que dogmática que se nós andarmos pelo poder do Espírito de Deus, nós nunca satisfaremos os desejos da carne. É impossível que alguém peque enquanto está andando pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você anda pelo Espírito, você vivencia o poder da ressurreição. Você oferece os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça, como alguém que voltou da morte para a vida. Nós só podemos viver essa realidade, o poder da ressurreição, a verdadeira espiritualidade, pelo poder do Espírito Santo. Se nós andarmos
pelo Espírito Santo de Deus. Mas o terceiro ponto que Schaeffer coloca aqui sobre essa vivência do Espírito Santo, sobre esse andar pelo Espírito Santo, ele destaca o seguinte na página 71. Não somos simplesmente passivos nisto. Nós não somos simplesmente passivos nisto. E complementando, na página 72, ele diz: há aqui uma passividade ativa. Há aqui uma passividade ativa. Interessante você perceber essa junção de uma vida que ao mesmo tempo é passiva e dependente e confiante, mas por outro lado, isso se dá de modo ativo, de uma maneira que você não fica inerte, esperando, aguardando, mas você se dispõe, você se disponibiliza para que essa vivência aconteça. A nossa vida pelo Espírito, nosso andar pelo Espírito Santo se dá de uma maneira assim, com uma passividade ativa. E sobre isso, Schaeffer destaca dois extremos que nós devemos evitar. Por um lado, nós devemos entender que o andar pelo Espírito Santo não é algo que nós devemos fazer por nossa força, porque senão, se der certo, né, se de alguma forma nós colhermos bons frutos na santificação, nós vamos nos orgulhar, porque foi na nossa força de vontade, foi na nossa dedicação, foi na nossa busca. Então nós não podemos cair nesse extremo de jogar tudo para nossa própria conta, para a conta do nosso esforço pessoal. Mas, por outro lado, nós não podemos ser fideístas, né, nesse sentido de dizer que Deus vai fazer, tá tudo na mão de Deus, se tiver que acontecer, vai acontecer, se Ele quiser que eu pare de pecar, eu vou acabar parando. Então, jogar tudo para a conta de Deus seria também um erro aqui, seria também um extremismo a ser evitado, porque nós não somos inertes. Deus quer que nós participemos. Nós devemos sim buscar andar pelo Espírito, mas ao mesmo tempo saber que buscar andar pelo Espírito é algo que se refere muito mais ao poder e à força dele em nós do que algo que nós mesmos podemos sustentar com nossa força ou nossa dedicação. Um texto que talvez esclareça um pouco mais esse pensamento é o texto de Efésios 5,18, onde Paulo diz: deixem-se encher pelo Espírito. E é muito interessante que essas duas ideias de passividade ativa, essas duas ideias juntas, estão muito claras nesse texto. Deixem-se, então é algo que está na nossa mão, né? Nós devemos nos colocar disponíveis em posição vulnerável, digamos assim, para que possamos ser cheios pelo Espírito. Então, deixem-se encher pelo Espírito. Nós nos colocamos vulneráveis numa posição ideal e adequada para sermos enchidos, mas por outro lado, quem nos enche é o Espírito. É Ele que vem, nos enche e faz o que precisa ser feito através de nós. Então, a ideia de passividade ativa é um conceito fundamental para o andar pelo Espírito aqui nos textos de Francis Schaeffer. Ele resume aqui como uma pequena oração na página 73, dizendo assim: sobre a base de tuas promessas eu te busco, ó meu Jesus, para cumpri-las. Faze que por meu intermédio surjam frutos neste pobre mundo. Ele pede, baseado nas promessas de Deus, que ele possa receber auxílio para continuar caminhando e frutificando nessa vida, nessa terra. É assim que nós devemos caminhar também, em uma passividade ativa, em uma dependência que age. Então, ao mesmo tempo, nós dependemos do Espírito, mas nos disponibilizamos para que nossas mãos sejam usadas por Ele de uma maneira muito consciente. E eu gostaria de trazer uma pequena reflexão aqui, algo que tenho visto muito, principalmente nos contextos mais reformados da fé cristã aqui no Brasil, é o grande destaque que tem se dado sobre o conceito de monergismo, o que é fantástico, é sensacional, para que nós sejamos salvos
por Cristo, pela graça de Deus, é necessário mesmo uma obra monergista. Esclarecendo aqui para quem talvez ainda não tenha ouvido esse conceito, é a ideia de que apenas um trabalha para que haja salvação. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados e Cristo vem de uma forma misericordiosa, de uma forma amorosa, graciosa, bondosa e nos dá uma nova vida, nos concede um novo fôlego e nos dá vida espiritual ao nos reconciliar com Deus Pai. Então, é totalmente uma obra monergista, uma obra de natureza totalmente monergista, né? Onde apenas Deus trabalha em nós para que nós sejamos salvos. Mas eu gostaria de acrescentar aqui, de sugerir aqui a reflexão de que após o nosso novo nascimento, após a nossa regeneração, quando nós estamos aí despertos para essa nova vida com Cristo, se inicia então a santificação, a obra de santificação na nossa vida, que é prioritariamente obra do Espírito Santo em nós. Se dá aí através desse caminhar pelo Espírito Santo, desse andar pelo Espírito em uma passividade ativa. Mas eu gostaria de sugerir que isso é uma obra sinergista. Há aí, após a conversão do cristão, uma obra sinergista, algo que é totalmente em parceria, digamos assim. Porque agora nós já estamos vivos, nós já estamos despertos e nós podemos nos disponibilizar à ação e à obra do Espírito Santo em nós para que essa santificação progrida cada vez mais. E aqui eu gostaria de trazer uma citação de Schaeffer para nós podermos concluir a nossa meditação, a nossa reflexão de hoje. Ele diz o seguinte: com fundamento na obra consumada por Cristo, temos acesso, não em teoria, mas de fato, ao poder de Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado pela ação do Espírito Santo. O que ele quer dizer é que hoje, no andar pelo Espírito Santo, no viver a verdadeira espiritualidade, no cotidiano, nós podemos experimentar do grande poder, que é fato e não teoria, do grande poder de Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, totalmente disponível para nós vencermos provações, para nós vencermos tentações, um poder totalmente disponível através da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Então, eu gostaria de te incentivar a refletir, a pensar sobre isso. Pensa nos pecados contra os quais você tem lutado com mais intensidade nos últimos anos, nos últimos meses. Nas dificuldades que você tem enfrentado, talvez nas últimas semanas, nos últimos dias. Pensa nas situações mais difíceis e lembra, o poder de Deus, o poder do Cristo glorificado, do Cristo ressuscitado, está totalmente disponível para você vencer as tentações, para você vencer as provações. Totalmente disponível. Basta que você ande pelo Espírito Santo em uma passividade ativa. Coloque-se diante do Espírito Santo como um instrumento da ação dele em cada situação, lembrando que ele não é apenas uma força, lembrando que o Espírito Santo de Deus não é apenas uma energia, mas ele é uma pessoa, ele é um alguém. Então você vai experimentar principalmente essa passividade ativa, esse andar pelo Espírito, quando você tem relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. É aí quando você experimenta de uma forma mais plena a comunhão com Ele. E essa comunhão é o poder dele em você para te ajudar no dia a dia, no cotidiano, nas situações práticas, nos relacionamentos, nos desapontamentos, nos planos fracassados. É nesses momentos onde você experimenta de uma maneira mais intensa a presença e o poder do Espírito Santo de Deus, quando você tem intimidade com Ele. Nós vamos continuar meditando um pouco mais sobre as implicações
práticas de todas essas ideias, de todas essas considerações sobre a verdadeira espiritualidade nos próximos episódios. Cada vez mais você vai percebendo que Schaeffer traz para nós implicações para os relacionamentos, para o casamento, para a vida em comunidade, para a visão que você tem de si mesmo, da sua personalidade, dos seus talentos, da sua vocação. Todas essas implicações vão vir aí aos pouquinhos nos próximos capítulos, nos próximos episódios. E enquanto isso, eu quero te encorajar a compartilhar esse episódio com outras pessoas. E também fala para mim através das redes sociais, nos contatos que você pode ter comigo. Meu Instagram é Felipe Carnelos dos Anjos. Você pode falar comigo ali ou entrar no grupo do nosso Telegram. Aliás, no nosso canal do Telegram, onde você pode ter um pouco mais aí de acesso a gente, para poder conversar comigo, para poder falar um pouco do que você tem achado dos últimos capítulos. Eu gostaria muito de ouvir tudo que você tem pensado, tem refletido sobre esses assuntos que eu tenho trazido aqui, junto com o texto do Francis Schaeffer, para que a gente possa crescer juntos. E também espero que você pessoalmente esteja sendo abençoado, esteja sendo edificado através dessas mensagens e que tudo isso te torne um instrumento ainda mais afiado e pronto nas mãos do nosso Deus. Que Deus te use de uma forma grande, que Ele te torne cada vez mais alguém que anda pelo Espírito e vive a verdadeira espiritualidade no mundo real, no dia de hoje, momento a momento. Esse é o meu desejo para a sua vida. Muito obrigado por ter me acompanhado aí nesses minutinhos e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Um grande abraço, Deus te abençoe.